Tá começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts na área da saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo a doutora Natália Gorgetti, que é psiquiatra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Marcos. Maravilha. Aproveitando o ensejo dessa introdução, gostaria já de antemão de pedir a você para curtir e compartilhar o conteúdo do nosso podcast, deste e de outros episódios, com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Durante o intercurso deste podcast aparecerão 2 QRs Code ou QRs Code diferente aqui no canto da tela, que você pode mirar o seu celular para ele e aí você vai ter acesso ao meu Instagram, Marcos Moreira, e da 20 Medical Office, da qual nós falaremos amplamente ao longo do episódio também, um cowork para profissionais de saúde de garbo e elegância, como você que está assistindo certamente. Mas vamos dar início então à nossa conversa aqui com a doutora Natália. Como é já comum, já é uma tradição, a gente sempre inicia falando o currículo dos nossos convidados, depois a gente abre para falar um pouquinho da sua história e vamos entrando um pouquinho aí na sua parte de atendimento aqui na 20. Certo? Bora lá então. Doutora Natália Gorgetti é graduada em Medicina pela Universidade de Cuiabá, tendo concluído o curso em 2015. Se submeteu à residência médica em Psiquiatria no SUS de Mogi das Cruzes, mais especificamente no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, tendo concluído esse curso de especialização em 2020. Além disso, tem formação em habilidades para mudança no estilo de vida. Doutora Natália, seja bem-vinda. Se você quiser acessar o @ da doutora no Instagram, é @DRA de doutora, @DRA.nataliagorgete, Gorgete, doutora.nataliagorgete. Seja bem-vinda, doutora. Por favor, fale sobre você, como começou o sonho de ser médica e tudo mais, até a gente chegar no dia deste podcast. Bom, Marcos, eu sou do Mato Grosso, né? Então eu vim de Cuiabá, me formei lá como médica. Terminei minha formação e fiquei relativamente sem saber que especialização fazer, relativamente perdida. E aí acabei atuando em várias áreas da medicina. Então eu fui para pronto-socorro, fui para postinho de saúde, fui para atendimento de home care, que é o atendimento domiciliar, né? E nesse processo comecei a fazer terapia também, inclusive para identificar aonde eu queria estar, né? Assim, para que lado eu vou focar. Eu gostava de várias coisas, mas dentro da terapia eu falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar, é com saúde mental. E aí vim fazer especialização aqui em São Paulo, a residência, e fui muito feliz, fui muito bem acolhida aqui, tanto que acabei ficando, né? Agora estou em São José dos Campos, e comecei a atender no consultório e está sendo maravilhoso, assim, essa experiência de poder trabalhar com as pessoas através, principalmente da conversa, né? Eu acho que a psiquiatria é muita conversa, né? Entendi. Então, esse interesse surgiu mais quando você estava se submetendo a sessões de terapia. Foi. Interessante como que a conversa faz diferença nesse caso, né? Engraçado que muitas vezes a gente percebe na prática clínica, e é uma queixa recorrente de alguns pacientes que vão até o meu consultório, que muitas vezes o tratamento ele costuma ser frio demais quando precisa de um psiquiatra. Não falo de todos, obviamente, mas fica aquela questão muito quadradinha, né? De tipo, o que você tem? Depressão. Toma esse remédio aqui e tchau, próximo. É verdade. Né? E você, pelo que me parece, então você preza bastante por esse atendimento com a conversa e tudo mais, quase uma... Sim, sim. Assim, eu vejo que realmente, de fato, quando você se conecta com o paciente, a gente consegue fazer aquela escuta ativa e entender o que ele quer de transformação. Porque tem muita coisa que a gente aprende, eu acho que na medicina, é resolver o problema do outro. Só que na psiquiatria, eu fui colocando esse pé no freio. Calma, o que o outro quer? Não o que eu acho que é melhor para ele. Então, o que o paciente traz de queixa que, de fato, para ele incomoda? Não o que eu acho certo para ele, para a vida dele. Lógico que a gente vai conduzindo isso pelo melhor caminho, né? Pelo caminho mais saudável. Mas eu preciso, sim, dessa conversa, dessa conexão, dessa escuta do paciente, dele ter tempo para ele poder se abrir, se aprofundar nas suas dores, né? Pra gente poder, de fato, resolver aquilo. Entendi.
E deixa eu te falar uma coisa. A gente estava conversando aqui antes, você comentou comigo que uma das coisas que mais surgem no seu consultório, imagino que seja recorrente mesmo, de fato, ainda mais essa sociedade maluca que nós estamos vivendo cada vez mais, é um aumento importante dos quadros de ansiedade, depressão. Cada vez mais jovens estão precisando de medicação, né? E como tem sido essa experiência aí nesse âmbito de ansiedade, depressão? Com certeza, disparado no consultório são as principais queixas. E é muito comum os sintomas andarem juntos, né? Tem épocas que você está mais preocupado, mais acelerado, mais irritado, tem momentos que está mais sem energia, mais triste. Então, esses sintomas andam bem juntinhos, né? E tem crescido muito essa demanda. Eu acho que está bem relacionado, de fato, com uma sociedade acelerada, acostumada com tudo muito rápido, a gente quer tudo para ontem. Inclusive, prazeres são sempre tudo muito imediato, uma comida rápida, um acesso à internet rápido. E a gente foi entrando nesse ritmo acelerado e a gente não está aprendendo a ter espaços de ócio, espaços de lazer, está sempre nessa coisa produtiva, né? E aí eu acho que isso tem acabado sobrecarregando mesmo, né? Entrando quadros ansiosos, quadros depressivos e quadros de burnout também, a gente tem visto muito, assim, crescente, né? E eu acho que esse resultado desse aceleramento global que a gente tem vivido ultimamente. Aparece muito reumato no seu consultório? Você tratado? Porque eu vou te falar. Né, todas as áreas tem bastante, né? Entendi. Bom, pelo que você estava falando, você tem uma questão de especialização em capacidade de mudança de vida, de mudança geral pelo estilo de vida. Vamos Sim. focar nessa parte aqui que eu quero entender a fundo do que se trata, que parece um pouco vago, mas aí sobre o que se trata essa estilo de vida? Então, muita parte do nosso adoecimento vem de escolhas de comportamentos nocivos para a nossa saúde, né? Então, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo, às vezes o comer errado, escolhas erradas, né? O sedentarismo, né? Que vem trazendo um monte de doenças crônicas. Inclusive, essas doenças também podem acarretar esse adoecimento psíquico, né? Esse adoecimento mental. Então, não é simplesmente a gente chegar e falar para o paciente, olha, você tem que ter força de vontade, vai mudar. Olha, você tem que ter vergonha na cara e tomar uma atitude diferente. A pessoa quer mudar, mas às vezes a gente não sabe quais são os caminhos para isso. Falta o início, né? A trilha. Existem técnicas para a gente conseguir ajudar esse paciente a manter um hábito saudável, escolher o hábito para ele que cabe dentro da rotina dele e conseguir fazer uma adesão nesse processo, porque também, às vezes a gente começa, todo o processo tem períodos, às vezes, de recaída, mas e como retomar isso, esse ciclo, né, para isso se tornar, não mais um fardo, mas ser um comportamento natural, um comportamento saudável e natural dentro da sua rotina, né. Eu mesma sempre fui muitos anos da minha vida sedentária, eu comecei a praticar atividade física depois dos 28 anos de idade. E foi muito difícil. Eu falava assim, gente, eu falo para os meus pacientes que eles têm que fazer exercício físico e eu não estou fazendo. Então, assim, você não consegue nem ser enfático naquilo, né? Então, como que eu vou mudar? Hoje, a atividade física se tornou para mim quase como escova-dente, sabe? Tipo, eu tenho que fazer todo dia alguma coisa. Isso é meu bem-estar. Agora virou leve. Antes era um sacrifício acordar e treinar. Hoje, assim, é um prazer. Hoje é onde eu vou, alivio as minhas angústias ali, libero minha ansiedade e consigo ter um dia bom e dormir melhor, né? Então, assim, o estilo de vida impacta diretamente na nossa saúde física e mental, né? Entendi. Engraçado você estar falando essa questão aí de hoje, o exercício físico, ele é praticamente visceral. Eu vi um documentário do Arnold Schwarzenegger na Netflix, acho que na Netflix, não sei se você viu. É muito interessante. Não vi, já ouvi falar. Assim, obviamente é uma obra feita para engrandecer, não esconde toda a quantidade de porcaria que o cara deve ter feito ao longo da vida dele, né? Mas uma das coisas que ele fala lá é exatamente sobre isso. Então, assim, a maneira como que ele criou o hábito de fazer atividade física. Então, você almoça todo dia? Você almoça todo dia. Você toma café da manhã todo dia. Eu também tomo café da manhã todo dia. Eu faço exercício todo dia. Sim. Então, é uma questão assim, faz parte do meu dia, igual tomar banho todo dia, comer todo dia. Nem todo mundo toma banho todo dia, né? Tomar banho todo dia, comer todo dia, ir ao banheiro, fazer xixi.
Então, assim, é uma coisa que se torna visceral, mas é o poder do hábito, né? Existem algumas formulinhas que Tem o pessoal fala, técnicas para a gente conseguir ir inserindo. Aham. entendi. Mas como que é para você conseguir aplicar uma técnica dessa? Porque você estimular o paciente numa consulta médica e torcer para que ele siga o que você está falando, não sei quanto tempo demora o retorno na sua consulta, se é 90 dias, mas é um intervalo meio largo para poder também o paciente ter uma... Sim. Quando a gente está pensando em mudança de estilo de vida, eu faço um acompanhamento mais semanal, um acompanhamento mais Semanal, próximo. entendi. E aí a gente estabelece o que é valoroso para o paciente, o que aquilo de fato vai impactar na vida dele, para ele conseguir manter. Porque a gente consegue sustentar aquilo que é valoroso para a gente, né? Então, às vezes, a pessoa está com um foco, eu quero fazer atividade física porque eu quero um corpo perfeito. Será que realmente é esse o seu valor? Então, a gente pode tentar investigar. O que de fato essa atividade física vai impactar, por exemplo, no seu envelhecimento. Eu quero envelhecer com qualidade, eu quero, por exemplo, ir no mercado e carregar minhas sacolas sozinha sem dificuldade, subir as escadas da minha casa sem dificuldade, né? Então, aí isso vai impactar de fato no valor, né, para ele, assim, na qualidade de vida dele. E aí a gente vai estabelecendo pequenas metas mesmo, assim, e aí o paciente vai com algumas tarefas de casa mesmo. Tem que ter compromisso, né? Eu faço até contrato, assim, porque pra gente ajudar. Contrato com o paciente? Contrato, para ajudar a fidelizar, porque a gente. É muito fácil a gente abandonar, às vezes, as coisas, né? Então, a gente vai tentando fazer coisas para aumentar essa adesão. Então, eu faço contrato por escrito, faço esse monitoramento semanal, a gente dá tarefas para casa. E começam com tarefas pequenas, porque é isso, não dá para a gente carregar o mundo nas costas, né? Então, um passo por vez, o que é possível essa semana? Eu quero comer melhor. É possível começar com uma fruta? Né? Então, assim, vamos começar essa semana comendo uma fruta. Então, micropassos mesmo. Para também você não enjoar daquilo ali também, não se tornar uma coisa eu vou comer, porque, por exemplo, a OMS recomenda 5 porções de fruta por dia. Quem que come 5 porções de fruta por dia hoje, né? É difícil. Então, vamos começar com tanto uma, pelo né? tempo quanto pelo preço, né? Meu Deus do céu, tá tudo caro, tá louco. Mas é complicado. E tem uma questão, teve uma coisa que não sei se você vai concordar muito, mas teve um convidado nosso de algum outro episódio para trás, que ele falou uma coisa especificamente sobre a meditação e você criar o hábito de meditar e tudo mais, e o quão árduo é você, no início, até você aprender as técnicas. E uma coisa que ele me falou que me pegou muito por ser assim, foi você precisa ter autopiedade em alguns casos. Então, não é autopiedade você ficar, ai, coitadinho de mim, não é isso. Mas no caso específico da meditação que ele falou, comecei a prestar atenção na minha respiração, mas aí entrou um pensamento ou outro na minha mente e me desviou. Não se julgue, né? O importante não é se julgar, o importante não é você brigar com você porque você perdeu a concentração, não é brigar com você porque você não comeu a fruta do dia. O importante é que no dia seguinte você persista. E você volte e continue, coma a fruta, faça para criar o hábito exatamente. Isso me marcou demais e eu acho muito válido. Sim, você falou isso, eu uso uma coisa com meus pacientes, eu sempre falo assim, se trate como se você fosse o seu melhor amigo. Como que você fala com o seu melhor amigo se ele vai mal numa prova, por exemplo? Você não vai lá e briga, nossa, você não sabe nada, tirou 0 mesmo, mereceu. Não, você não fala assim. Você fala, não, amigo, você errou, mas da próxima você vai melhorar, você estuda pra caramba, você deve ter ficado nervoso, você vai sair melhor da próxima. Você deu o seu melhor, mas na próxima você recupera. Então a gente consegue ser super, né, cauteloso com os próximos, mas com a gente mesmo é uma severidade, é uma rigidez. Então eu sempre falo isso, se trate como o seu melhor amigo. O que você falaria pro seu melhor amigo? Se ele tivesse conseguido ficar 1 minuto ali em silêncio? Parabéns, poxa, foi um super avanço. Antes você não conseguia, agora você está conseguindo. E é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais compassivo conosco, Exato. né? Sim. É autopiedade, autocompaixão, não lembro o termo que ele usou, mas basicamente é isso. Mas muito, muito legal mesmo. Eu puxo isso aí um pouquinho para mim, porque eu tenho uma extrema dificuldade principalmente com atividade física, que são 3 meses. Eu fiz 3 meses de funcional, fiz 3 meses de academia, aí depois 3 meses de natação e eu ficava, né?
A única coisa que eu consegui começar a fazer e focar, mesmo assim com algumas oscilações no período, foi calistenia. Então eu Que vou legal. para a praça mesmo, né? E eu falo isso para os pacientes, eles ficam olhando assim, porque vai no seu consultório, acha que porque você é médico, você paga R$ 470 numa academia. Eu não pago, respeito quem paga, mas eu vou na praça. Eu vou lá no negocinho que a vovó usa, uso com algumas Sim. outras técnicas que deixam o exercício mais difícil. Sim. Mas vou lá também. E assim, uma das coisas que eu mais tinha em relacionada a isso era exatamente essa cobrança. Poxa, velho, como assim você não consegue? Eu não conseguia fazer nada de mais de 3 meses. Eu ficava pé da vida e ficava enfadonho para mim, sabe? Falar, ai, vou lá para academia de novo, tá, pego o halter. Mas engraçado como que a perseverança faz diferença nesse caso. E você falou para mim que de atividade física você é crossfiteira. Pois é. Eu tentei academia também, achei super entediante, assim, sabe? Eu acho muito. Eu acho que tem que ter um certo desafio. As pessoas falam, nossa, você é delicadinho, faz crossfit. Eu falei assim, gente, qualquer pessoa pode fazer, né? Mas foi uma atividade desafiadora, eu acho, assim. Até, inclusive, assim, um monte de movimento, enfim, que eu tô muito longe de realizar, Claro. sabe? Quando a gente vê aquele pessoal fortão fazendo cada coisa, né? E não, a gente começa devagar. Então, até, por exemplo, eu tenho super dificuldade de fazer flexão de braço. Eu faço com um joelhinho. Falo, ai, meu sonho é pelo menos até o fim do ano eu tô fazendo essa flexão sem joelhinho. Aham. Então, são desafios, sabe? Exato. E é muito legal a gente ter esse olhar compassivo, que é essa paciência também que eu acho que o exercício traz, de saber que, calma, você precisa persistir, o desafio vem e a gente vai alcançando aos poucos, né? Não é na hora que a gente quer, a gente precisa trabalhar isso gradualmente para alcançar o resultado, né? E eu gosto muito disso. E dentro do CrossFit eu consegui manter isso, me sentir desafiada, me sentir estimulada e indo dentro do meu limite também, né? Porque eu vou sempre me respeitando, né? Porque também é o que eu dou conta, né? Exato, eu acho que isso é muito importante também, isso porque às vezes a pessoa, ela às vezes não faz uma atividade física, não frequenta um ambiente desse tipo, talvez por vergonha, talvez por uma É, competição, alguma coisa que não faz o menor quando a sentido. gente se compara com o externo, a gente às vezes trava. Por isso que eu falo assim, compara com quem você era lá atrás, quem não fazia nada, que chegava em casa e ficava na frente da TV. É aquela frase que o pessoal fala, o seu principal, você usou como um amigo, mas nesse caso o seu principal inimigo também vai É ser você, você, né? exato. Você tem que se tratar como amigo, como seu melhor amigo, mas entender que seu principal inimigo pode ser você também. Depende de onde a gente olha, né? Exatamente. É, eu queria falar sobre um tema recente, bem recente mesmo. Nós estamos gravando isso aqui dia 20 de agosto, julho. Júlio, E ontem, especificamente de 19 de julho de 2024, teve o apagão da internet no mundo inteiro, né? Obviamente que não acometeu a população em geral, pelo menos eu não fui acometido por isso, mas houveram relatos de lugares onde o pessoal foi mais afetado, em que houve quase que um desespero geral por causa da falta do acesso à internet. Eu tentei pagar um boleto, o boleto não foi gerado. Espero que não me cobrem juros por causa disso, viu, dona Sul América? E aí, mas nesse quesito aí eu puxo para uma outra questão, que você estava falando sobre tudo muito rápido, tudo na mão. Essa questão da internet, né, de você ter tanta informação, isso deve estar deixando as pessoas com um nível de ansiedade, assim, nunca antes visto. Seu consultório vai ficar milionária. pois é. Eu acho que a internet é aquilo, tem, né, dois ângulos também, né? Foi, inclusive, assim, o caminho para estudo, para a gente poder desenvolver acesso para muita gente, inclusive que morava longe, conseguir aprender, se desenvolver. E o que eu acho legal é que tem uma certa divulgação a mais dos diagnósticos, né? Assim, das pessoas falarem, compartilharem sobre como elas se sentem, sobre os seus próprios sintomas. Então, as pessoas se encontram e se sentem pertencentes. Ah, então não sou eu que passo por isso, né? Outras pessoas também passam. Eu acho que vai quebrando algum pouco de tabu quando isso vai ficando mais normal, né? Então, falar, por exemplo, que eu tenho depressão ou que eu tenho ansiedade, vai ficando algo mais normal. Como falar que eu tenho pressão alta, como eu tenho diabetes, né? As Muito pessoas tabu vão se quebrando. rompendo esses preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, tem muito autodiagnóstico. E internet não é lugar para isso, né? As pessoas
saem dali, lê algum textinho breve e tem profissionais também de diversas qualidades, né? Aí a pessoa às vezes lê um texto mal informativo ali e com esse texto ela já se autodiagnostica. Então aí começam os prejuízos, né? Inclusive hoje as pessoas compram medicações, se automedicam, né? E aí vai virando mais um outro tipo de As transtorno que a gente pessoas vai acham graça, desenvolvendo. né? Fazer piadinha sobre Rivotril, nada que desapone Zolpidem, o né? remédio, né? Mas as pessoas acham engraçado ficar fazendo piadinha no TikTok de que tá tomando. Ai, meu Deus do céu, dá E até uma vão preguiça. desenvolvendo novos transtornos, né? Exato, exato. Até porque, primeiramente, o diagnóstico inicial já não foi bem feito, porque foi feito por ela mesma. Então, se não foi tratado corretamente, obviamente há uma piora desse quadro e pode surgir outras condições. Eu queria falar mais um ponto também, Pode falar, por que favor. é com relação principalmente às crianças e aos adolescentes, né? Que eu estava lendo recentemente sobre um estudo que estava falando que a gente começou a inserir tela para eles muito cedo. Uma coisa importante frisar, até os 2 anos de idade, criança não pode ter acesso à tela. Mas não é o que a gente vê, Até né? os 2 anos. Aí depois dos 2 anos tem um tempo limite. O adolescente, por exemplo, é no máximo 3 horas por dia. E o que o estudo mostra? Que a gente já tem colocado, inserido a tela para essas pessoas, para essas crianças muito cedo, e o quanto elas perderam a habilidade de comunicação, a habilidade de entender as expressões faciais e de resolver problemas. Então, a gente vai ficando cada vez mais Mais distante. distante um do outro e com essa dificuldade de se relacionar, Sim. né? Eu estava. Engraçado, não sei se eu contei essa história aqui, mas de uma paciente que eu tenho. Na verdade, eu atendo a família inteira. E aí, uma das filhas da moça lá, ela tem alguns problemas e tudo mais, doença grave da parte da reumato. E uma das coisas que ela tem é muita angústia. E aí, a mãe dela falou comigo um dia, falou assim, ó, eu tentei sentar para conversar com ela, não vou falar os nomes, obviamente, e ela falou que não queria conversar comigo, mas que ela ia escrever para mim pelo WhatsApp e ia me mandar, porque ela se sentia mais confortável falando assim. E era a mãe dela. Então, assim, a gente não consegue imaginar o tamanho do A impacto. É dimensão. uma coisa assim, é absurdo. E ela falou isso para mim, e eu falei, Jesus Cristo, daqui a pouco, se eu tiver que atender essa menina, eu vou ter que conversar com ela pelo WhatsApp. Sim. Porque, né? E é isso, habilidade social é treino. Se você não se expõe, se você não treina, se você não se desenvolve, como que a gente vai, né, conseguir socializar depois? Eu vi alguma coisa, eu não sei se é fake news, não sei. Talvez você saiba falar melhor do que eu. Eu não sei se é lei ou se está tramitando em algum desses países nórdicos aí que estão querendo criminalizar mesmo o acesso de telas até crianças até 4 anos de idade. Ou evitar que haja na escola, alguma coisa assim, para mitigar o acesso de crianças menores do que 4 anos ao uso de telas. É até interessante da gente ver se isso... não sei se você viu alguma coisa a Não respeito. vi. Mas eu achei muito interessante. Falei, e aqui no Brasil, basicamente, a criança tem 3 meses de idade, o menino tá chorando, bota ela aí para assistir Galinha, não sei das Sim, quantas que tá. o que tem chegado muito para mim é adolescente falando, já se autodiagnosticando como o TDAH, né, que é o Nossa. transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí eu sempre falo, ok, vamos começar com relatório escolar. Quando eu peço relatório escolar, a maioria vem uso excessivo de celular em sala de aula. Falei assim, gente, como que a pessoa vai prestar atenção com o aparelho ali na mão? Né? Então, assim, o primeiro critério é, não pode. Como que você vai, né, querer que ele preste atenção numa aula de matemática super complexa ali por um tempo, se ele tá com uma coisa super entretido ali, jogando um joguinho no celular? Nossa, eu acho isso tão estranho, né? Porque na época que eu estudei, pelo menos imagino que seja sua época também, caderninho, folhinha, e você ir só Sim, com o celular, o computador, deve ser um negócio meio estranho, né? Mas o mundo está evoluindo, a gente precisa evoluir junto, né? Mas olha, esse negócio de TDAH é uma coisa que eu acho até um pouco perigoso a gente cair na bobagem, fazer uma prostituição da palavra, né? Então, por exemplo, assim, não é essa expressão que eu queria usar, mas, por exemplo, quando você usa uma expressão demais, por exemplo, coach, ficou uma coisa... negativo, né? Exatamente. E aí, você pegar um diagnóstico importante, como é o caso do TDAH, por exemplo, e transformar
Sim, e uma coisa comum, banal, Exatamente, banalização do exatamente. Isso diagnóstico, é né? problemático demais, porque há pessoas que têm TDAH de fato e que elas vão ficar do tipo, vai, né, ou à margem do diagnóstico ou vão ter vergonha de falar que tem aquilo, porque vai virar, né, Sim, é um problema, é uma quase uma questão. frescurite. Exato, é uma questão, porque assim, aí toda vez que a gente não consegue prestar atenção em algo, aí pronto, é uma doença. Então a gente vai patologizando tudo, Exato. né? Não, a gente tem que saber também que nossos hábitos, as nossas escolhas interferem muito na nossa capacidade de atenção, de foco. Então eu não durmo bem, como que eu vou ficar prestando atenção numa palestra no dia seguinte que é extensa? Exato. Né? Então a gente tem que saber muito observar o que da nossa rotina, o que do nosso estilo de vida interfere na nossa capacidade de se manter focado. Né? E se você desenvolve a sua capacidade de prestar atenção apenas nos shorts e nos stories lá que dura 30 segundos, um minuto, não sei, como é que você vai Segundos. fixar numa palestra, numa Longa, aula? numa aula longa, É, né? A e aí? gente precisa treinar mesmo, né? E tem técnica para isso? Não, também, vocês sabem dizer? Para aprender a focar? Isso, Tem, mas essas assim eu ainda não sei. mas tem. Mas tem Não, técnicas para desenvolver só questões de de foco. existir já é um alívio, porque Sim, e também isso, de cortar alguns estímulos nocivos mesmo, uhum, né? Então, excesso, por exemplo, de cafeína à noite, aí você demora para dormir, dorme menos, né? Uma vida sedentária também. A pessoa que é ativa, ela tem uma capacidade de focar melhor. Fazer uma coisa por vez, por exemplo. Então, também isso é importante, que a gente está comendo e vendo TV, comendo e mexendo no celular, né? Então, isso é isso péssimo. a gente tem que aprender a fazer uma coisa de cada vez. Calma, Uhum, termina, conclui uma tarefa, vai para a próxima. e é difícil. Nesse ponto eu admiro a minha esposa, porque olha, a gente vai no self-service, a gente vai em algum lugar e eu peço para ela ir primeiro. Ela vai lá, olha, observa, se serve, senta. Aí fala, não precisa me esperar não, pode começar a comer. Aí eu, pô, pá, não sei o que, pá, mas escolho. Na hora que eu sento, ela tá desencapando o garfo. E aí Vai, eu né, na termino de comer presença. e ela ainda fica mais uns 20 minutos. Eu falo, meu Deus, gente, como que você consegue fazer isso? Mas assim, admiro, gostaria de ser assim, porque Eu sou do time dela. Eu sempre sou a última a levantar é. da mesa. Nossa. Ela falou comigo que uma das coisas mais tristes que tinha é que ela tinha que levar o lanche da escola para casa e ela ficava chateada por causa disso, porque ninguém esperava ela terminar de Terminar de comer. comer. É quase que um trauma de infância. Mas olha, eu admiro, porque o dia que eu paro para tentar comer, eu sei, falando de mim aqui, mas o dia que eu tento parar para falar assim, hoje eu vou comer devagar, demora 7 minutos, cara. Uma coisa Nossa. surreal. E me irrita a moleza, sabe? Sim. Mas enfim. Bom, nós estamos chegando agora em aproximadamente 30 minutos deste episódio, que está muito interessante, diga-se de passagem. Aproveitar para lembrar você que este é o Papo 20. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, por favor, faça isso. Clica no joinha, compartilha com quem você ama e gosta. Lembre-se, jamais se esqueça disso. Você é o nosso principal e maior parceiro. Lembra você que este podcast acontece no espaço da 20 Medical Offices. Você pode me perguntar, doutor Marcos, o que é a 20 Medical Offices? 20 Medical Offices é um cowork voltado para a área da saúde. Então nós temos aqui salas voltadas para o atendimento de diversas especialidades e profissões da área da saúde. Então, nutrição, psicologia, biomedicina e médicos, educadores físicos, fisioterapeutas que tiverem um interesse de lugar para atender na região do Vale do Paraíba e em São José dos Campos, 20 Medical Offices, as salas de procedimento, salas voltadas para o atendimento de psiquiatria, psicanálise, que a sala é mais introspectiva, mais voltada para a introspecção da mente. Enfim, se você ficou interessado, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você também pode acessar o Instagram do Papo 20, que é @Papo 20. E o meu, se você tiver o interesse de curtir, meu nome é Marcos Moreira, ficarei extremamente lisonjeado em recebê-lo no meu Instagram, que é o @reumato.marcos.moreira. Lembra você que estamos hoje aqui com a doutora Natália Gorgetti, que é psiquiatra, e o Instagram dela é @DRA, de doutora, .Natália Gorgetti, GORGETE, doutora.Natália Gorgetti, DRA Natália Gorgetti.
Certo? É isso, falamos aqui sobre algumas questões relacionadas à internet. Queria puxar um pouquinho, você comentou comigo que está se aventurando aí pela leitura agora de um livro que eu já ouvi falar muito bem dele, mas não parei para ler, que chama Nação Dopamina. Conta pra gente. Sim. O Nação Dopamina tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que é esse estado de uma busca sempre rápida pelo prazer, né? E nisso, às vezes, eu acho que a gente acaba se perdendo. Então, eu volto a falar naquela busca, por exemplo, na comida rápida, na saciedade, né, rápida ali, através do alimento. A busca pela internet, então, os prazeres que tem ali da vida social, joguinhos, né? Compra pela internet também virou Nossa, outra, é mesmo, né? né? Um vício ali de você entra, acessa e compra um monte de coisa, chega na sua casa. Então a gente está criando esses hábitos rápidos que vão nos adoecendo, porque a gente vira uma nação de insatisfeitos, Sim. né? Porque tem que ser tudo muito imediato. E aí ele fala muito sobre isso, sobre como lidar com essas frustrações de quando as coisas não são imediatas, como trabalhar para a gente conseguir lidar com o que não sai do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, Sim. né? Que esse está sendo o nosso desafio, aprender a lidar novamente com isso, porque vamos nos acostumando com esses prazeres muito imediatistas, né? Sim, tem um documentário, é meio que um filme, um documentário interessante na Netflix também, que chama O Dilema das Redes, já ouviu falar isso aí? Não. Que ele é até um pouco... Tem duas obras que eu acho muito interessantes, que um é esse Dilema das Redes e tem um outro, que eu vou me lembrar o nome até o final do episódio, que ele fala sobre o como houve uma mudança de comportamento do pai dele após ele ficar aficionado demais em algum tipo de noticiário. É muito interessante. E esse Dilema das Redes mostra o tanto que o algoritmo te usa, Sim. né? O tanto que ele faz para você ficar escravo de fato. Na hora que termina, você olha para o celular assim e fala, meu Deus do céu, eu vou parar de usar esse negócio. Sim. É muito interessante, chama Dilema das Redes. E pegando mais um gancho, o tanto que esse pessoal usa, esse pessoal que eu falo, os programadores, eles são muito espertos, né? Sim. O tanto que eles usam da psicologia mesmo, da psique humana, para poder te prender. Quer um Estudam exemplo? o nosso comportamento, né? Quer um exemplo? O barulhinho da Shopee. Toda vez que dá aquele plim, plim, Shopee, a primeira coisa que te dá vontade de fazer é pegar o celular e olhar o que é aquele negócio que apareceu. As notificações de Facebook, Instagram, YouTube. Sim. Olha, gente, só deixem as notificações do Papo 20 no seu celular. Todas as demais são deletérias, tá bom? Sim. Fica a dica. E aí, isso que você falou dessa série, né, da Netflix, é uma Isso. série, um documentário. Não, é um episódio só. É um tá. episódio só? Eu acho que é um É episódio um só. documentário, assim. E do livro que eu falo, é legal para a gente poder analisar o nosso comportamento, para ver como que a gente às vezes vai sendo inserido nas coisas sem estar vendo, né? Então, tipo, são alertas de calma, olha, vamos repensar, será que esse comportamento está realmente positivo? Né? A gente pode redirecionar o caminho, né? Entendi. Voltando na parte de atividade física que você falou, eu imagino que seja um poupador de remédio, né? Porque... Nossa, muito, muito. Tem muitos estudos já correlacionando isso. Corrida em grupo é quase equivalente a um tratamento quase como um antidepressivo, sabe? Dependendo de casos leves, moderados, ela funciona como um processo terapêutico mesmo. Eu vi também um estudo para melhorar a ansiedade em gestantes com yoga e o quanto melhorou, assim, foi alarmante mesmo, assim, surpreendente, né? O quanto que só o movimento trouxe qualidade de vida e saúde mental pra gente. Então, é isso, é repensar o nosso estilo de vida, sair desse sedentarismo de tela, né? E ir pra ação, ir pro movimento, né? Engraçado que também tem a questão de você enxergar o resultado fora do quadradinho ali, né? Então você olhar para você, se sentir mais bonita, perceber que está crescendo, perceber que está conseguindo fazer a flexão sem apoiar os joelhos. Sua evolução. Exato, e ter a capacidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, de comemorar pequenas vitórias, né? Porque eu acho que isso aumenta uma coisa que a gente chama autoeficácia, que é essa sensação de eu me proponho a fazer e eu consigo fazer. Essa sensação também, ela é muito empoderadora, né? Ela traz muita saúde mental mesmo pra gente, de
eu consegui realizar isso, eu conquistei esse objetivo, eu comecei ali pequenininho e fui evoluindo. Então, isso aumenta a nossa autoeficácia, isso é bem importante. Entendi. Com relação a psicose, que entra na parte da psiquiatria, e autismo, existe correlação também, alguma coisa com essa parte de atividade física, ou é mais medicamentoso mesmo, O medicamento vem sim como um auxílio, é importante sim, no caso mas da psicose? todas as doenças relacionadas à saúde mental, todo adoecimento mental melhora, tem impacto positivo na qualidade de vida das pessoas, assim. Por exemplo, comportamentos de autistas que tendem, por exemplo, a se machucar bastante, tudo isso vai diminuindo, sabe? Regula melhor o sono, porque também é uma coisa muito comum associada a esses transtornos, uma insônia. Então, ajuda a melhorar esse sono, ajuda a aliviar o estresse, ajuda a aliviar a angústia. Então, tem impacto positivo em todas as áreas da saúde mental, assim. Entendi. Inclusive nessa parte, acho que é de autismo mesmo, que existe a interação com animais, né? Atividade física, Sim, interação. extremamente positiva. Aham. Tem uma mulher nos Estados Unidos que tem uma fazenda, ela abriu uma fazenda para receber pessoas, já viu isso, não? Não, Ela tem um filho autista, um filho ou uma filha, e ela decidiu, ela tinha bastante dinheiro, obviamente, e aí ela decidiu meio que não abandonar, mas focar a vida dela para auxiliar o filho e outras pais e mães e crianças com autismo. E aí o que que ela fez? Ela desenvolveu uma pousada, que é uma fazenda, num desses estados, no meio dos Estados Unidos ali, que ela só tem funcionários com autismo. nossa, que Então, assim, você bacana. consegue se hospedar pelo Airbnb, eu não sei como que chama o lugar, mas existe. E você consegue se hospedar nessa fazenda e é uma forma de interação, de socialização daquelas pessoas com autismo, Sim, porque, na verdade, elas se tornam responsáveis por aquilo ali e elas vivem numa comunidade em que as pessoas meio que se compreendem por ter sim. aquela condição. Eu achei muito interessante. Na verdade, eu já tentei procurar para achar quem que é essa moça, mas eu vi num documentário também há um tempo, eu achei muito, mas Muito muito, bacana. muito legal. E são casas, né? E só que aí existe toda uma questão que eu nem sei falar se é por causa do autismo, que você, para hospedar lá, você tem que seguir uma certa rotina, um certo protocolo da unidade para não. É uma característica mesmo do autismo, uma rigidez, assim. Então, eles Isso, têm uma rigidez de rotina, uma dificuldade com a mudança, né? exato. E aí o lugar é muito bonito, dizem que a experiência é muito legal e eu achei isso assim fantástico a ideia da moça. Óbvio que ela tem bastante dinheiro porque ela é uma senhora fazenda no interior Que dos legal. Estados Unidos. Muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre estados de depressão maior com ideação suicida, que é uma das coisas assim, uma das urgências maiores em casos de psiquiatria. Tem aumentado? Tem. Não é tão noticiado, Óbvio. porque Uhum. isso pode aumentar, inclusive, influenciar negativamente as pessoas que estavam pensando nisso. Mas sim, tem aumentado bastante. Como eu atendo bastante adolescente, tem chegado bastante essa demanda de ideação no consultório. É o nosso Deve desafio ser ultimamente difícil. da psiquiatria. Sim, é difícil para a família E idades devem estar lidar. cada vez mais. Os jovens, sim, tem caído bastante. É isso, a nossa sociedade está num processo adoecido mesmo, né? Então a gente tem que cuidar dessas crianças, desses jovens, né? Observar esses hábitos, né? O que a gente pode intervir para conseguir melhorar mesmo para eles essa perspectiva de futuro. Eu acho que é um grande problema essa criação de perspectiva também, né? E comparação. Ai, meu Deus do céu. Agora, para título de informação para as pessoas que estão assistindo, embora o tabu relacionado às doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão principalmente, tenha caído um pouco, mas ainda tem sempre aquela um pouco ainda de preconceito e às vezes um certo desconhecimento. Para você, assim, se você pudesse falar para as pessoas, até se você quiser direcionar para a câmera, pode ficar à vontade, que você falasse assim, dicas, né? Tipo, quando suspeitar que a pessoa está com você, convive com você, está num estado de depressão e talvez ela esteja mais
precisa de ajuda mesmo, né? E não só para a pessoa que está perto de você, mas que você dissesse também, quando você olhar para o seu interior e falar assim, poxa, acho que eu preciso de ajuda. Sim, isso de olhar para o seu interior, uma coisa que eu gosto de pensar é quando a pessoa sente que é uma queixa que o paciente traz bastante no consultório. Eu não me reconheço. Então, assim, eu não era assim. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa com energia. Agora eu sou uma pessoa sem ânimo, uma pessoa triste. Então, às vezes a doença ela chega de uma maneira bem devagarzinho e a gente vai tolerando, vai achando daqui a pouco passa, isso é normal. E quando vê, tá ali que não quer nem sair do quarto. Então, eu acho que isso é interessante de olhar e pensar, mas eu não era assim. Hoje eu tô me tornando uma pessoa que eu não sou, não me reconheço. E esse é um principal ponto, acho que, para buscar ajuda. Que mais que a gente pode observar? Alterações bruscas de sono, então, ou dormir muito ou não dormir, alterações bruscas de apetite, comer em excesso ou não comer também influencia. Oscilações bruscas de humor, então mudança muito repentina, aumento da irritabilidade, ou diminuição ou aumento excessivo de energia, tudo que vai para os extremos ali do comportamento, que sai do que é o seu padrão rotineiro, pode sugerir uma alteração desse estado mental que pode estar adoecido. Entendi. Procurar ajuda, Procurar obviamente, ajuda ou fundamental. orientar a pessoa com quem você conhece procurar ajuda. Exato. Porque, assim, eu já convivi com pessoas que começaram por estar em depressão. É um pouco assustador até quando você começa a perceber que a pessoa está mudando com um componente mental, que é Sim. isso que você falou. Parece que não é mais a mesma pessoa. Para quem está Uhum. vivendo, você não se reconhece, né? E Sim. para quem convive com as pessoas, realmente há aquela dificuldade, poxa, mas que coisa. E bate aquele... Primeiro você sente uma tristeza muito grande e Também. depois, né? Depois bate assim, um certo desespero, às vezes, por desconhecimento. Mas você falou uma coisa interessante. Além da atividade física, imagino que questão de alimentação também tenha impacto ou não em Nossa, quadros. muito, né? Porque, inclusive, isso, tem alimentos inflamatórios que Perfeito. pioram, né? O nosso cérebro ali também fica nesse estado de estresse. Então, essa alimentação com excesso de caloria, de gordura, de fritura, de açúcar é nociva também, né? A Uhum. gente tem que alimentar as bactérias boas do nosso cérebro, que é a do nosso intestino, que é a nossa flora intestinal. E isso vem com folha, com verdura, com fruta, e isso influencia demais o nosso humor. O intestino saudável, tem até já rolando isso na internet, né, de que o intestino é o segundo cérebro. E Sim, de fato ele influencia muito no nosso humor. Tem muitos estudos já mostrando isso, que esse intestino saudável vai garantir uma saúde mental também. entendi. Então, a alimentação é um impacto enorme também no dia a dia. Engraçado, não dá para tratar uma especialidade como a psiquiatria, que é tão complexa e às vezes as pessoas reduzem a um vídeo de TikTok, né? Vou dar um exemplo. Na parte da reumato, a gente tem algumas síndromes que acabam por gerar um processo inflamatório difuso e junto com isso vem o transtorno depressivo relacionado tanto à tristeza pelo adoecimento, Sim, quanto pelo próprio processo inflamatório em si. Então, assim, às vezes, houve casos de pacientes que eu já tive que tratar com medicação para reduzir processo inflamatório difuso e a redução do processo inflamatório difuso incorreu numa melhora do quadro depressivo. sim, Não estou falando aqui que é para tratar desse jeito, não, pelo amor de Deus. A moça fazia acompanhamento com o psiquiatra, fazia uso de medicação certinho e não tinha um resultado tão eficaz quanto houve com medicação para redução de processo inflamatório. E ela já utilizava medicações diferentes para reumato também, que não reduziam tanto a inflamação. Então, quando houve redução do processo inflamatório difuso, houve melhora do padrão depressivo. Mas aí você pode falar sim. para mim assim, mas ela devia... Você não, porque você, obviamente, é uma pessoa que vai entender bem dessa parte de depressão. Mas um leigo poderia dizer, ninguém merece ter dor, então ela sentia dor, por isso ela era triste. Há casos em que você tem processo inflamatório ativo e não há dor articular, né? Então, vou citar um caso, existe uma doença, por exemplo, chamada neurolúpus, não sei se você já ouviu falar, que é um tipo de manifestação neurológica que pode haver convulsão, depressão, ansiedade, psicose, relacionada única e exclusivamente, não só, mas praticamente somente, com esse processo inflamatório. Sim. Tive um quadro, inclusive, não vou citar nomes,
de uma paciente minha que eu tive que atender na Irlanda, porque ela entrou num quadro de psicose, e eu Uau. atendi ela no Brasil, ela viajou para a Irlanda e tudo mais, e ela acabou entrando em crise lá, e a mãe dela me ligou desesperada e falou, olha, você precisa fazer alguma coisa, porque eu acho que os médicos de lá não estão sabendo que ela tem essa condição. Aí eu tive que, às pressas, tentar entrar em contato com o hospital, conseguir falar lá para poder deixar claro, falou, olha, não pode, faça a investigação, né? A profissão de vocês, vocês têm que fazer mesmo, tratar com os antipsicóticos e tudo mais, mas não se esqueçam, ela tem lúpus com acometimento neurológico. E foi batata. A partir do momento em que eles iniciaram os tratamentos para redução de processo inflamatório para lúpus, ela saiu do quadro de Melhorou. psicose. Não é, pelo amor de Deus, não é todo caso que é assim. Longe disso, é a absoluta minoria, mas existe. Sim. E aí a importância da multidisciplinaridade. Você, certamente, eu acho que dá para perceber que você é um excelente profissional, você sabe do que está falando, né? Então, quando a gente... Não, mas é verdade, às vezes a gente fala sobre questões como neurolúpus, não vai ser todo psiquiatra que vai ter essa vivência. Eu peguei quando eu estava ainda neurolupus no internato, na faculdade, um caso. Chegou a ver um Uma caso? menina super novinha também. Uhum. E ela tinha psicose ou o quê? Ela abriu com aquela asa de borboleta que não é comum, né? Ela tinha. E depois ela começou a ficar com psicose, manifestação psicótica. Foi ali que eu comecei a pensar já, tipo, psiquiatria pode ser um caminho. Olha, um quadro bonito de lúpus na frente, ele vai pensar em psiquiatria. Há pessoas muito malucas. Brincadeira. Mas olha, muito interessante. A sua consulta, você falou para mim que está fazendo visita domiciliar agora? Porque assim, tem alguns quadros, por exemplo, que as pessoas têm muita dificuldade de sair de casa, quadros, por exemplo, de síndrome do pânico, quadros de autismo, pacientes idosos, às vezes acamados, então eu acabo indo visitar para facilitar para esse paciente esse processo de adesão à consulta, né, ao tratamento. Então, Entendi. E as pessoas que quiserem ter contato com você para esse tipo de atendimento, o acesso é feito pelo Instagram? tem o Instagram, tem o meu telefone lá, que vai cair direto com a minha secretária, né, mas eu acho que o mais fácil para procurar é pelo Instagram. Entendi. Então, se você conhece alguém ou está na condição de uma pessoa que tem dificuldade de acesso para vir num consultório maravilhoso como a 20 Medical Offices, Sim. mas precisa do atendimento mesmo assim, doutora Natália Gorgetti, você pode acessar pelo Instagram. O dela é @DRA de doutora ponto Natália Gorgetti. DRA.Natália Gorgetti. Lembrando que é Gorgetti, G-O-R de rato, G-E-T-E, DRA.Natália Gorgetti. Você está assistindo o Papo 20, que é um podcast, a gente lança os nossos episódios sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Ele é gravado na 20 Medical Offices, que é esse espaço bonito que vocês estão vendo aqui, aconchegante, voltado para profissionais da saúde. Aqui, se você tem o interesse de um local para atender com garbo e elegância que merece a sua carreira, você pode vir aqui para conhecer o nosso espaço. Se quiser acessar pelo Instagram, @20 Medical Offices, lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Meu nome é Marcos Moreira, se você quiser acessar também o meu Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso, e você pode acessar pelo @reumato.marcos.moreira. Doutora, é uma lástima, mas nós temos um tempo protocolar e nós estamos encaminhando para o final do nosso episódio. Mas tenho certeza que chamaremos você mais vezes para discutir assuntos. Ai, adorei. Assim, psiquiatria é uma questão que, apesar de seguir a parte da reumato e tudo mais, eu acho lindo. É Acho linda. lindo, né? Porque é de uma complexidade assim. A mente humana é um negócio... É fascinante, É fascinante, né? é fascinante. Mas como é de praxe já, a gente quando caminha para o final, a gente pede sempre para os convidados se resumirem, não resumir é uma palavra forte, mas falar sobre si durante 2 minutos, não mais do que isso. E aí você pode fosforilar a sua amante da vida, pode falar o que você quiser. Então, em menos do que 2 minutos, quem é Natália Gorgetti? Tá, Natália Gorgetti é uma mulher médica, muito realizada na sua profissão, que está aqui disposta a ajudar a cuidar da sua saúde mental. Eu sou uma pessoa
ativa, que gostaria de ajudar, inclusive, todo mundo a ter um estilo de vida também ativo, saudável. E estou aqui em parceria com vocês para poder trazer isso, essa mudança para a sua vida, para vocês conseguirem ter qualidade. Porque uma saúde mental em dia vai influenciar nas nossas escolhas de maneira positiva e vai influenciar para a gente também conseguir manter um comportamento positivo, né? Então, é isso que eu queria falar, essa mensagem que eu queria deixar. Excepcional, muito bom. Saiba que você é sempre bem-vinda no nosso espaço. Como também já é uma tradição, ao final de cada episódio, a gente lê uma frasezinha de efeito. Às vezes as frasezinhas são mais impactantes, às vezes são mais engraçadinhas. Cada dia um dia, não é verdade? Hoje nós vamos ler uma frase de Daniel Innerarity, que é um filósofo espanhol nascido em 1959. Muitos políticos sabem o que devem ser feito, mas não sabem como se reeleger caso o façam. É isso, infelizmente. Galera, esse foi o Papo 20. Lembramos a você, curta, compartilhe com quem você ama e gosta. Os nossos episódios saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Esse foi o episódio com a caríssima doutora Natália Gorgetti. Voltamos quinta-feira que vem com mais um episódio. Valeu!